Eu posso comentar, assim. É interessante que parece que o que o Paulo falou é um pouco no lado contrário do que a gente discutiu semana passada, no último encontro, né? O Paulo teve uma leitura aí mais favorável de Bergson à ciência, da qual eu compartilho também. Parece a grande questão, no fundo, da ciência para o Bergson é a limitação que ela tem para atingir o absoluto, né? Ela é um recorte, como o exemplo que o senhor comentou, de Paris, mas Paris está sempre em movimento, né? Qualquer foto nunca vai conseguir contemplar a Paris completa, a Paris com as suas nuances. E o que está por trás de qualquer coisa, que é a realidade, talvez primeira, embora não única, para Bergson, é essa que qualquer fotografia, qualquer pintura nunca vai conseguir alcançar. Se a gente até for talvez mudar um pouco, em vez de ir para foto, talvez uma pintura impressionista, talvez ela se adeque mais ao pensamento de Bergson do que uma fotografia, né? Como você contempla o movimento das coisas, as mudanças, mas até assim tem suas limitações. Então, mas eu achei interessante que o Paulo falou, porque, de fato, Bergson dá importância para a ciência, né? Para o conhecimento científico. Eu não sei se eu posso emendar já, Catarina, com o que eu achei mais interessante, que eu acho mais Pode, interessante da pode. leitura do livro. Aproveita e aí tu já pode expor, né, a tua parte. Legal. Tá bom? Para mim, o principal ponto aqui que ele parece que ele está querendo, o problema que está por trás de tudo, e aí vocês até me corrijam se eu estiver lendo errado, é a questão do positivismo. Né? Parece uma crítica bem forte à redução de todo conhecimento ao conhecimento das ciências positivas. Né? Então, se por um lado é óbvio que é um conhecimento importante, e aí eu acho que até vai na questão da psicologia, que a gente estava comentando na primeira parte aqui do encontro, ela tem relação com isso, né? E ainda mais se a gente for pensar na psicologia da época de Bergson, né? E no começo do conhecimento científico, em que os psicólogos estavam querendo, usando métodos talvez diferentes do que a gente tem hoje na psicologia, mas fazer tanto na introspecção, né? Tentando reduzir as sensações, fragmentar elas para chegar no conhecimento de algo. Então, você chegar no mínimo, no elementar ali para um conhecimento, ou analisar o seu comportamento. Se eu não me engano, eu não acho que não é no Introdução Metafísica, eu acho que é no que ele fala, no outro texto que está nos Pensadores, que acho que é o Cérebro e o Pensamento, que ele trabalha também a ideia da pessoa que estuda a mente, o cérebro em si, o material, e entende que a partir disso, em um momento, ele vai conseguir prever pensamentos. Então, acho que é muito nesse aspecto da psicologia, como a ciência positiva aplicada à psicologia, tentando prever o ser humano, tentando achar que ali ela vai reduzir o ser humano a tudo. E o Bergson me parece que ele vai trabalhar e falar, peraí, vocês estão indo além do que vocês podem. Né? Vocês estão fazendo um papel importante, as ciências positivas, mas aí voltam, vocês estão tirando fotos de uma realidade e achando que com essas fotos vocês vão entender o todo. Então, é uma atenção, né? As ciências positivas têm um papel importante, mas se você reduz a realidade a ela, você vai estar tendo uma visão fragmentada do todo. E me parece que esse é o problema que ele vai trabalhar na introdução à metafísica, de forma diferente, sempre trazendo para o problema central, que é o que o positivismo, a ameaça do positivismo ali no século XIX/XX. Beleza. Agora, eu que vou aproveitar a tua fala, né, e tentar pegar essa questão que tu falou, né, tu falaste da pintura, que era melhor do que pensar numa fotografia, né, e quando tu falou em pintura, aí me lembrou da metáfora que o Bergson sempre usa, que é a questão da obra de arte, né, da criação. A metáfora da criação é uma metáfora que sempre perpassa toda a obra do Bergson. E aí essa questão, né, a ciência ela não consegue atingir o real. Então, assim, lembrar qual é o texto que a gente está trabalhando. A gente está trabalhando Introdução à Metafísica. O que é metafísica? A metafísica é o estudo do ser. Só que o ser para o Bergson é o que ele está tentando mostrar
é duração. Mas o que é essa duração? A gente só tem acesso a essa duração se a gente tiver acesso a nós mesmos, né? Então, tem esse movimento inicial. Quando você fala que a perspectiva do combate ao positivismo é importante, eu acho também que esse aspecto é fundamental, e algo que você falou, né? Que o Rodrigo falou que é importante. Ele sempre está apontando para a impossibilidade de prever o ser humano, né? O ser humano ele não é determinável, ele não é determinado, ele é livre. Então, um aspecto aí muito importante do pensamento do Bergson é que você pode prever aquilo que é determinado, né? Aquilo que é quantificável, aquilo que é livre. Quanto mais liberdade você tem, mais imprevisibilidade você tem. Então, por que eu falei na pintura, né? Na criação artística? Porque ele usa muito essa metáfora. Ele diz assim, que se você for pegar um quebra-cabeça e você for montar o quebra-cabeça, o resultado você já prevê, né? Você pode ter mais agilidade, você pode diminuir o tempo, você pode aumentar o tempo, e esse tempo ele não vai fazer diferença no resultado final. Mas na realidade, a realidade é criação, o tempo ele vai fazer total diferença, né? Porque todo esse tempo é tempo de criatividade, de criação. E por mais que eu tenha alguma ideia do que eu vou criar na minha mente, eu tenho uma ideia, mas a criação ela não é ideativa. Aquilo que está na minha cabeça como algo que eu possa vir a criar é diferente da criação. Eu só tenho acesso à criação uma vez que a criação estiver feita, né? Então, assim, é imprevisível. Daí essa questão da, da metafísica como um outro tipo de conhecimento, né? Um conhecimento que não vai buscar essa quantificação, né? Mas que vai procurar um acesso a essa qualidade. Né? Então, esse ponto aí é importante. Antes de eu começar a falar assim, o meu ponto, né? Que eu estou só meio que comentando o ponto de vocês, aí eu queria até dar a palavra também para o Paulo Jorge, que eu acho que ele está empolgado aí, querendo falar, né, Paulo? Então, tá. Olá, boa noite. Estão ouvindo? Estamos sim. Você quer comentar algo? Eu não sei se tu fez assim o que a gente meio que combinou, que era separar alguns tópicos do livro não, do texto e apresentar. Ou você quer falar assim mais? Fica à vontade. Bem-vindo aí ao grupo. Então, eu fiz uma leitura e minha leitura ela se baseou dentro de um ponto onde me chamou a atenção, né? Onde é que me chamou a atenção? Eu fiz a estruturação toda do texto, o esquema, fichamento e tal. A estrutura do texto foi tudo feito. Mas eu prefiro entrar no campo do que é que me chamou a atenção. E o que me chamou a atenção foi a noção de experiência, né? Esse texto, Introdução à Metafísica, né? Ele é um texto de método, né? Você vê que o Bergson está o tempo todo chamando a atenção da gente para um outro modo de funcionamento do pensamento. Ele está o tempo todo, ó, isso aqui funciona dessa forma, esse pensamento funciona do outro, mas a gente está tentando funcionar inversamente, né? Ó, o movimento é inverso, né? E quando ele fala isso, né, só para destacar aqui rapidamente, é a noção de crítica tanto do conhecimento abstrato, né, como conhecimento que se enclausura no concreto da matéria, né? Então, por uma outra via, mas que não é tão oposta assim, o Bergson vai seguir de um modo em que ele coloca a experiência do pensamento como essa experiência de inversão, né? É uma inversão que ele faz, né? Ele mesmo já aciona esse termo da inversão. E quando a gente pensa a noção de pensamento invertido, me vem a ideia de experiência generalizada vezes, né, em relação com a experiência integral. Então, ele vai
privilegiar a noção de experiência integral como aquela experiência que dá conta, né, de um pensamento invertido, né, de uma inversão do pensamento. E aí, Bergson é crucial nesse sentido, é extremamente relevante quando ele diz que nós temos que alcançar, né, conectar, coincidir, né, com a dimensão interior do objeto. Que o que tá em xeque aqui nesse texto, para mim, é a dimensão do conhecimento, né? Como podemos conhecer as coisas, né? Então, ele fala que é importante coincidir com o interior do objeto, a dimensão absoluta, né? Uma dimensão em que haja uma simpatia que se dá de uma só vez, né? Através de uma ressonância simpática, você alcança uma certa espessura total do objeto. E vale ressaltar que o processo todo de análise vem depois disso, né? Que isso nada mais é do que uma experiência de intuição. É a intuição que é a faculdade responsável por esse tipo de experiência integral, né? E só é integral porque é intuitiva. Agora, por que é integral e por que é intuitiva? Aí a minha questão é justamente essa que eu queria destacar, é que Baxter é muito interessante quando ele diz, olha, nós também coincidimos conosco. Olha que interessante. Nós também podemos coincidir conosco. O processo do conhecimento não é só esse que eu vou analisar um objeto externo, demarcar esse fio dental aqui, né? Fazer a espessura dele, o cálculo, movimentar ele de um ponto ao outro e fazer o cálculo. É também isso faz parte do processo. Nós lidamos com aspectos concretos da vida, né? Mas não é só isso o processo de conhecimento dentro da experiência integral. E aí essa experiência necessariamente leva o pensamento não somente para o objeto, mas para dentro de si também, do eu interior. E aí quando esse pensamento ele está cartografando esse eu interior, está coincidindo com esse eu interior, né? É que o eu se torna um absoluto também, uma experiência absoluta, que é a experiência de coincidência consigo mesmo. Ao mesmo tempo que se conhecem os objetos, ao mesmo tempo que se opera um pensamento, né, sobre algo. E aí é que está a dimensão integral da vida dentro do ato de conhecer, né? E aí eu fico encantado com isso, com o Bergson, né? Simpatizamos conosco mesmo e também com as coisas do mundo, com o personagem do teatro, né? Não adianta eu ver o personagem do teatro numa sequência de ações que vão se acumulando. O que interessa para Bergson é essa espessura de coincidência que acontece, um contato interno absoluto com o personagem do teatro, né? E aí tudo se dá a mágica, né? É isso. Pegar dois pontos aqui que tu abordaste, que é a questão da experiência integral, né, que ele fala lá pelo final do texto, e você falou do conhecimento, né? Eu não sei por que só tu que tá aparecendo para mim, Paulo. Não tô vendo os outros não, mas tudo bem, não tem Eu tô problema no não. celular, mulher. Tu não tá me vendo, não? Não, eu tô te vendo, é porque eu só tô te vendo, eu não tô vendo os outros, mas tudo bem, é porque eu Eu tive que também só mudar, tô te vendo. tive que sair do computador pro celular e agora ficou... Mas tem 6 pessoas aqui, é porque tá meio doido. Mas enfim, Tá, boa noite a todos e todos e todes. a questão da inversão do pensamento, né, que você falou.
em um momento do texto, ele vai dizer que o pensar, normalmente, é você ir dos conceitos às coisas, né? Então, o conhecimento, normalmente, tal como se dá na ciência, tal como se dá até na filosofia propriamente dita, né? É um conhecimento de análise, é um conhecimento de você fazer uma combinação de conceitos, né? De você às vezes tomar conceitos já prontos, de você lidar com esse conceito e de você ir desses conceitos para as coisas. E a proposta de Bergson é dizer que se a gente quer fazer metafísica, ou seja, falar do real, se a gente quer fazer filosofia, e aí ele vai confundir filosofia com metafísica, então a gente não pode partir dos conceitos, porque o conceito ele não dá conta do real. Então, é quase aquela exortação da fenomenologia, né? Voltar às coisas mesmas, né? Então, não é do conceito para a coisa, é da coisa para o conceito. Só que essa coisa vamos tomar por duração, né? Então, Isso. esse conhecimento para o qual ele aponta é um outro tipo de conhecimento. Então, é aí que entra a questão da intuição. Aí você perguntou por que experiência integral e por que intuição? A intuição é por conta da duração. Por quê? Porque é a questão da filosofia como um saber primeiro, né? Como um saber rigoroso, como um saber que não é apenas um saber de superfície. Então, ela tem que dar conta do ser, ela tem que dar conta da realidade. E ela tem que partir de um conhecimento indubitável, né? É um negócio assim, vamos lá pegar o exemplo do Descartes, né? De partir de um conhecimento, só que esse ponto de partida da metafísica, porque para você fazer metafísica, você tem que partir de algum ponto, né? Porque você não pode partir do objeto pressuposto como objeto, né? Porque aí você já estaria aderindo a uma tese realista, né? Então, ele parte dessa realidade que para ele chama de duração, que é o quê? Aí primeiro, aí vem a intuição, vem esse acesso que nós temos a nós mesmos para que nós possamos, de certa forma, acessar isso que é a realidade. Então, nós somos o ponto de partida, cada um de nós é o ponto de partida da metafísica. Então, essa experiência integral que ele se refere é a própria metafísica, e me parece que quando ele fala experiência integral, é porque ele está indo além do empirismo. Então, aqui você tem um ponto de vista idealista ou racionalista, que você tem um ponto de vista empirista, e você tem um outro ponto de vista, que é o ponto de vista do Bergson. Por que é um outro ponto de vista? Porque a perspectiva do Bergson é um empirismo radical. Porque quando a gente fala em empirismo, a gente se refere à experiência. Só que a experiência com a qual o empirista normalmente trabalha é um tipo de experiência que já tem alguns pressupostos, né? Já tem o próprio pressuposto da espacialidade ali, é como se ele partisse de um realismo. A experiência da qual o Bergson parte é uma experiência que antecede a própria experiência. Aí é um negócio meio maluco, né? Mas essa interioridade da qual ele fala é uma perspectiva de uma experiência que antecede a experiência tal como o cientista, ou tal como o senso comum, ou tal como nós mesmos lidamos com as coisas. Por quê? Porque esse acesso que nós temos às coisas, ele está intermediado pelo espaço, né? Porque a inteligência espacializa, ele está intermediado pela linguagem, ele está intermediado por símbolos. E aí, ele vai dizer umas 2 ou 3 vezes nesse texto, a metafísica é a ciência que quer se passar dos símbolos, ela quer ultrapassar os símbolos, né? Porque ela quer ir diretamente para a realidade. Então, ela só consegue ultrapassar esses símbolos porque, de certa forma, ela ultrapassa a inteligência, porque ela vai para um conhecimento imediato, que é o conhecimento intuitivo. E aí você tem depois o problema, beleza, eu tenho esse conhecimento intuitivo, mas ele é meu, né? Como é que esse conhecimento agora vai se tornar conhecimento filosófico, né? Aí você fala com o Rodrigo, que foi orientando do Franklin Leopoldo, porque o Franklin Leopoldo escreveu uma tese sobre isso, né? Intuição e discurso filosófico. Porque você tem a intuição, e depois como é que vem o discurso?
porque a intuição é só sua. E a intuição é no silêncio. A intuição da duração é uma experiência íntima, né? Mas isso tem que vir para o discurso filosófico. E aí é complicado, porque é pelo conceito? Não. Não é só pelo conceito. E aí você vê que nesse próprio texto, o Bergson usa inúmeras imagens. Ele trabalha muito com imagens. E depois ele diz, mas a imagem não a imagem não dá conta. Então, quando ele vai falar desse eu profundo, né, que nós descobrimos, ele usa várias metáforas. Ele usa a metáfora do elástico, ele usa a metáfora do rolo que vai se enrolando, ele usa várias metáforas. E depois ele diz que nenhuma delas dá conta do que efetivamente é esse eu, né? Mas o fato de você usar várias imagens, né, de você usar várias imagens, favorece um entendimento não dogmático, favorece um conhecimento dogmático. Uma coisa é você achar que isso que é o eu cabe dentro de um conceito, não cabe. Outra coisa é você usar uma imagem, a imagem não esgota. Outra coisa é você usar várias imagens e o uso dessas várias imagens vai lhe colocar numa certa disposição de espírito no qual você mesmo vai ter a intuição, né? Assim que eu entendo. Mas eu também nem entrei agora na minha própria exposição. Vou passar agora a palavra para vocês, né? Não sei se o Rodrigo quer comentar alguma coisa, não sei se mais alguém entrou, porque eu estou muito limitada aqui no celular, não estou vendo ninguém. Passar aí a palavra para o pessoal. Então, só se alguém, depois se alguém comentar, eu quero só comentar uma parte da tua fala. Tá. Então, só um ponto rapidinho aqui sobre o Frank, Catarina, que você comentou. Eu não li esse texto dele, mas a gente conversando, ele brincava que para ele o grande desafio do Bergson era esse conhecimento intuitivo que nós temos de nós mesmos, sair de nós e ir além de nós, né? Chegar a outros. Então, assim, parece que é um problema que ele tenta resolver nesse livro, mas eu não sei como ele resolve, tá? Nem sei se ele resolve mesmo. Beleza. Pronto, Paulo, tu pode comentar o que tu ia comentar, Paulo, aí depois eu faço uma exposição aqui. Comentar duas coisas aqui. Uma primeira coisa sobre a noção de anteceder, né? Você falou. Eu fico pensando, será que realmente existem? Será que esses tempos bergsonianos, eles são tempos consecutivos a ponto de anteceder uma experiência do eu profundo, do eu superficial, ou seria uma diferenciação, né? Uma diferença de natureza, né? Ao Eu invés usei de anteceder, anteceder, é limite da linguagem, assim, eu usei anteceder, mas é porque é limitação da linguagem. São formas de experiência diferentes, é isso. Então, uma coisa é a experiência intelectual, né? A experiência do espírito voltado para fora. Outra coisa é a experiência do espírito voltando para dentro, né? São formas de os dados experiência. eles são imediatos, né? Mas, enfim, o Bergson usa esse termo, né, de diferenciação, né, aqui nesse texto. Ele usa esse termo, que é um termo muito caro, né, para a posteridade francesa. Agora, sobre esse comentário que o colega... Como é seu nome, colega? Que ele falou agora? Rodrigo. Rodrigo. Rodrigo comentou um comentário seu, né? Eu vou comentar o comentário do comentário, que é o problema da expressão, né? A experiência para ser integral, né? O Bergson vai fazer muito essa ideia, vai trazer essa ideia muito do último Bergson, né? Na mística. A importância da expressão para a humanidade, né? O que você vai expressar para a sociedade, para a humanidade, né? E esse problema, tem uma dissertação de mestrado que foi defendida pela USP com a orientação do Franklin, que é o problema da expressão. Eu acho que é Davi ou é Vitor, é um meninozinho que parece o Spinoza.
a expressão do inefável. É o título da dissertação dele. E umas 400 páginas, orientada pelo Frank. Então, esse problema é um problema que eu estou abordando também na minha tese de doutorado, que é o problema da expressão, que é importante ressaltar que os conceitos, o discurso filosófico, no caso do Frank e no caso do Bergson, o conceito como expressão, ele só acontece de modo expressivo quando ele é proporcional à experiência de impressão, a experiência expressiva dos dados. Ou seja, de acordo com a intensidade, aí eu estou aqui já saindo um pouco do texto, já estou falando de intensidade, né? Mas de acordo com a intensidade da experiência e a impressão dos dados, é que pode, não há uma necessidade, mas pode ser que haja uma expressão tão quão duracional, né, como foi a experiência impressiva. Por isso a importância da metáfora, por isso a importância de outros campos de expressão que o Bergson trabalha. Um exemplo muito claro disso é a música, né, do Debussy, né, que vem reestruturando a história da música na contemporaneidade francesa, né, e vem trabalhando a noção de melodia inefável, uma melodia aberta. Do mesmo modo, a poesia do William Blake, né, que trabalha uma dimensão de expressão poética aberta, uma expressão que te leva como uma nuvem, né? Uma experiência de nuvem. Então, o Bergson está muito atento a essas dimensões expressivas. Quanto ao conceito, eu penso, né, que o conceito que o Bergson pode ser, e eu acho que ele até cita em algum momento, é um conceito móvel, é um conceito aberto, é um conceito fluido. Ele não pode ser enrijecido, né? Fixo, fechado, rígido, precisa estar na fluidez. E aberto a se modificar. É isso. Obrigado. Beleza. Não, pois é incrível, assim, o Bergson é de uma riqueza enorme, assim, se a gente for falando, tu falou da questão da mística, né, foi o meu objeto de estudo da tese de doutorado também. Eu estudei o último livro dele, a questão da mística. Mas, assim, vamos fazer o seguinte, porque a aula passada a gente não conseguiu ser muito assertivo em relação ao texto, né, em relação ao que a gente se propôs. Então, eu vou fazer agora uma exposição. Assim, vou fazer uma exposição, se todo mundo concordar, eu falo muito rápido, eu posso tentar fazer uma exposição de alguns pontos importantes do texto para a gente não ficar fazendo várias digressões, né? Para tentar amarrar algumas coisas. E aí depois Sim, sim. eu abro para vocês. Pode ser? Tranquilo? Todo mundo concorda? Tranquilo. Sim, sim. Certo. Então vamos lá. O primeiro ponto, né, desse texto Introdução à Metafísica, que perpassa todo o estudo, na verdade, é a questão já falada entre ciência e metafísica, né? Então, voltando até a pergunta que o senhor Paulo Afonso fez, né? É possível essa metafísica, essa intuição sem o conhecimento científico? Em algum momento, o Bergson vai dizer que é preciso uma grande camaradagem com as questões superficiais para você poder alcançar essa profundidade, né? O Rodrigo está dizendo que vai sair. Tudo bem, Rodrigo, não tem problema não. Depois eu coloco a gravação aqui. Então, há uma relação de complementaridade. É como eu já falei, o Bergson, ele nunca foi um filósofo distante das ciências, pelo contrário, ele sempre teve muito contato, muito estudo com as ciências, mas o que ele tenta mostrar aqui é que são dois métodos diferentes e que se prestam apoio mútuo. Então, a ideia é que ciência
e metafísica, ou ciência e filosofia, são métodos diferentes, são formas diferentes de conhecer, né? A gente já falou um pouco disso, mas só abordando assim de uma maneira mais generalizada, a ciência, ela dispõe o objeto em vista da medida, é o método que convém ao estudo da matéria, ela lida com o espaço e com o tempo espacializado, não com o tempo real, mas com o tempo espacializado. Ela tem por função analisar, trabalha, antes de tudo, por símbolos, e o seu método é a análise, né? E como a gente já falou, a análise é você reconduzir o objeto a elementos já conhecidos. Então, tudo isso são características da ciência, né? A metafísica, ou a filosofia, né? Ou esse estudo mais profundo que busca chegar no real, ele precisa se desprender de quaisquer intenções de comparação, né, para simpatizar. E aí aparece essa expressão que o Bergson usa bastante, simpatizar com a realidade. Então, você não analisa a realidade, você simpatiza com a realidade. Para quem é muito rigoroso, lógico, acha isso uma coisa estranha, né? Mas, enfim, é o método, a intuição é o método que convém ao estudo do espírito, né? A metafísica, como a gente falou aqui em algum momento, é aquela ciência que quer passar-se dos símbolos, que quer ir além dos símbolos. Reclama e pode obter um conhecimento interior e absoluto. Então, isso que é fundamental do pensamento do Bergson, que é a intuição, aparece aí muito bem exposta já nesse texto, como simpatia, como função metafísica do pensamento, como conhecimento íntimo do espírito pelo espírito. Um ponto que eu queria dar relevância é quando ele diz que a intuição não é um ato único, né? Porque aí, de certa forma, responde a quem vai dizer, a intuição, essa coisa meio artística, e depois você vai expressar artisticamente e tal, mas não é bem isso, né? A intuição, ela não é um ato único, mas ela pode ser uma série indefinida de atos, todos do mesmo gênero, mas cada um de uma espécie muito particular. Era como se você conseguisse intuir de vários modos, né? Então, você tem a intuição artística, você tem a intuição mística, você tem a intuição filosófica, né? Porque são formas de acesso à realidade, mas todas elas pressupõem um tipo de conhecimento que não é aquele conhecimento meramente analítico, né? Mas a intuição inicial, a intuição originária, a intuição que é o ponto de partida da metafísica é a intuição do eu. É justamente você ter acesso ao conhecimento mais imediato possível, né? Porque o conhecimento mais imediato, o ponto de partida, é justamente o conhecimento do eu. E aí ele vai dizer, né? Se eu vaguear o olhar sobre a minha pessoa, num primeiro momento eu vou perceber uma certa crosta solidificada de sensações, de percepções e tal, tal, tal. Isso aí seria o eu superficial. Mas não é isso que a gente está buscando. Ele vai dizer que se eu me contraio da periferia para o centro, ou seja, se eu procuro o fundo de mim mesmo, né, se eu vou mais dentro, né, como eu diria até o Santo Agostinho, né, ia para dentro de si mesmo, né? Então, quanto mais para dentro eu vou, quanto mais eu acesso esse meu próprio eu, o que é que eu encontro? Aí ele entra numa série de metáforas para falar desse eu profundo, e esse eu profundo é justamente o ponto de partida de toda a metafísica, porque aqui eu estou tendo acesso à realidade, né? Então, esse eu profundo que eu encontro quando eu volto esse olhar para dentro é uma continuidade de escoamento, é uma sucessão de estados, é um desenrolamento de um rolo e igualmente um enrolamento contínuo, né? Por quê? É o desenrolamento de um rolo porque o passado me acompanha, né? E ao mesmo tempo o enrolamento contínuo porque a experiência é contínua, né? Então, o nosso passado nos segue, avoluma-se incessantemente com o presente, que recolhe pelo caminho. Então, essa ideia de continuidade, essa ideia de que a experiência ela é uma coisa que se avoluma. Eu não sou apenas
isso que atua agora, né? Eu sou a totalidade de todas as minhas experiências vividas. Desde do meu primeiro choro lá na maternidade, ou antes disso, para quem acredita no antes, né? Mas tudo que foi vivenciado sou eu. Então, essa ideia de não poder apartar, de não poder separar, de não poder analisar, mas ter que sempre levar em conta essa inteireza da pessoa, né? Isso aí é uma constante. Então, quando ele vai usando aí as metáforas, aí ele fala no espectro de mil matizes. Então, a ideia de que a duração, ou seja, o real, ou seja, o espírito, o eu profundo, né? Ele exclui toda ideia de justaposição, de exterioridade recíproca e de extensão. Então, ele usa a metáfora do elástico. Então, você imagina um elástico infinitamente pequeno, aí você puxa esse elástico, né? Puxa, puxa, puxa. Agora você imagina que não para de puxar nunca, porque esse movimento é infinito. E agora você esquece do elástico e pensa só na tensão, né? Então, essa metáfora seria uma metáfora do nosso desenvolvimento na duração, né? Então, o que é que ele está falando? Ele está falando da vida interior. E o real para o Bergson é a vida interior. É isso que eu acho que é importante assim, da gente perceber. Da mesma forma que para a fenomenologia o real é a consciência, para o Descartes o real é o cogito, para o Bergson o real é a vida interior, o real é de essência psíquica. Então, esse mundo, né, no qual a gente age, no qual a gente fala, esse mundo que a gente espacializa, que a gente simboliza e tudo, não é que ele não exista, né? Não é que ele não existe, mas ele é de uma realidade secundária se eu penso naquilo que é mais fundamental. O mais fundamental é a interioridade. Então, essa vida interior, essa variedade de qualidade, essa continuidade de progresso, tudo isso é a duração, né? E é daí que parte a complexidade do real. Por quê? Porque quando eu for fazer metafísica, e a metafísica braba mesmo do Bergson, ela aparece na Evolução Criadora, né? Porque o que é metafísica? É você falar do real. Então, quando você for tentar falar do real mesmo, aí a complexidade do real ela só vai ser alcançada se eu tiver em mente a complexidade desse eu. Entende? Porque o ponto de partida para a metafísica é uma analogia, né? Porque eu tenho que partir de um conhecimento imediato para poder falar do real, né? Essa evolução, esse movimento criador, ele vai ser compreendido em analogia com o eu interior. Da mesma forma que a psicologia, fazendo análise, um recorte do eu, não consegue dar conta do eu profundo, o biólogo fazendo uma análise da evolução através do determinismo ou através do finalismo, somente ele não consegue dar conta do movimento vital. Então, eu só consigo dar conta do que é a evolução, que é criadora, se eu der conta de mim mesmo como ser criador, né? Então, a gente está aqui no comecinho, é como se a gente estivesse no pórtico da metafísica do Bergson, né? Mas que a gente tem que considerar essa complexidade, essa inteireza, né, do eu. Então, essa relação entre intuição e metafísica faz com que ele estabeleça, então, algumas críticas à psicologia, e aí o Rodrigo até falou isso no começo, né? A época positivista, que queria fazer uma análise da vida psíquica com elementos que são mais, digamos assim, compatíveis com a materialidade, e o Bergson sempre dizendo, não é esse o caminho, porque você descaracteriza o eu. Se você acha que vai conseguir chegar no eu assim, na verdade você descaracteriza, né? Então, quando a psicologia tenta abordar os fatos psicológicos e a partir daí chegar no eu profundo, né? Ela está fazendo um movimento de um método científico, mas ela não está capturando, né, a realidade. A realidade escapa totalmente se o método for esse. Então, a partir daí ele vai afirmar a necessidade de um empirismo verdadeiro,
Esse empirismo verdadeiro, que seria aquela experiência integral, essa experiência metafísica, né? É a intuição do eu pelo eu. É o eu que intui o eu. É a consciência que capta a consciência, né? Então, é uma espécie de auscultação espiritual. Isso é uma expressão que está aí no livro, né? Então, esse sentir o palpitar da alma, né? Tão perto quanto possível, essa auscultação espiritual é a verdadeira metafísica, né? É o que ele diz. Bom, então, passando aqui algumas coisas que a gente já falou, como a questão da inversão do pensamento, né? Que o Paulo Jorge chamou a atenção e que é fundamental. Por quê? Porque o pensamento, ele tem um modo particular de agir. A gente está no mundo para agir sobre a matéria, nós estamos na evolução, a nossa inteligência é um produto da evolução, ela está voltada para fora, então ela tem um modo de agir muito peculiar, que é um modo de conhecer muito peculiar. Esse conhecimento, ele é um conhecimento para a ação. O conhecimento do pensamento, o pensamento lógico, o pensamento analítico, ele é um conhecimento para a ação. Eu estou no mundo para agir. Antes de filosofar, é preciso viver. Então, naturalmente, o meu pensamento, ele analisa, ele busca estabilidade, ele busca conceitos, né? Ele tira instantâneos do real, como ele vai dizer lá na Evolução Criadora, mas ele não capta o real. Então, para entender o método do Bergson, entender que a filosofia para ele é uma inversão do pensamento, como Paulo Jorge falou. Então, esse pessoal que se acha, né, o suprassumo da inteligência, porque tem uma capacidade lógica, uma agilidade lógica, eles estão, é como se fosse um aspecto natural da inteligência. Mas a metafísica pressupõe um esforço diferente. É um esforço de voltar, né, de subir a ladeira que a inteligência está descendo. Por mais complicado que seja um raciocínio matemático, ele tem uma naturalidade, né? Então, esse conhecimento de si, esse voltar-se para si mesmo, essa intuição da duração, ela pressupõe um esforço, né? Por isso que ele fala em tensão, né? Então, é preciso uma certa tensão, uma certa concentração, a atenção voltada para dentro. Naturalmente, a nossa atenção está voltada para fora. É preciso um esforço muito grande para fazê-la voltar para dentro, né? Mas é esse voltar para dentro que vai nos dar a chave de toda a metafísica.